Se você não acredita em profecias e se você acha que Deus abandonou o Brasil, eu convido você a assistir esse vídeo, mais um vídeo do pastor Sandro Rocha, no qual ele tem uma visão de Deus em 2019, 23 de março de 2019, e ele vai narrando essa visão enquanto ele está caminhando na praia com a mãe dele, em Guaratuba, no Paraná, no qual ele fala que viu os porões do STF, né, onde haviam ali vários barris de pólvoras, e alguém vinha e acendia o pavio. E várias pessoas ficavam desesperadas tentando apagar esse estopim. Mas cada vez que eles tentavam apagar, era pior. Aí era que o fogo pegava e de repente a explosão. E tudo vinha à tona e, segundo ele, na visão, as pessoas ficavam horrorizadas diante de todas as coisas que vinham ali à tona, né? Ele chega a citar que isso teria início em 2019 mesmo. Nós lembramos, né, que em 2019 teve início o inquérito das fake news. Esse inquérito que visava muito, digamos assim, calar, né, o pessoal da oposição, da direita. As pessoas não podiam se manifestar, uma perseguição, né, sem fim, e que até hoje ele pode ser acionado a qualquer momento. Tivemos também a questão dos antifas, onde a ministra Carmen Lúcia ela saiu em defesa, né, dos antifas, dos antifascistas, aqueles movimentos, no qual o Ministério da Justiça na época, digamos assim, intitulou, né, esse movimento de criminoso. E aí ela saiu em defesa, proibindo esses dossiês, alegando que nenhum ministério poderia intitular alguém de criminoso simplesmente por se manifestar. Só que a gente sabe que ali se tratava de um movimento violento, um movimento que promoveu vários quebra-quebras, vários vandalismos, né? E mascarados, tudo mais. Já começou dali muita coisa estranha, né? E parece que com o passar do tempo vai só piorando. E diariamente nós estamos vendo agora esse escândalo aí do Banco Master, envolvimento, né, de ministros, aí, de esposa de ministros com escritórios, né, no qual nunca ele atendeu, né, todo esse reboliço. E então parece que o pastor Sandro Rocha está falando hoje. Então você vai ver o vídeo na sequência, né? Isso mostra que cada vez mais que eles tentarem dificultar o processo de libertação do Brasil, né, as coisas ficam cada vez mais piores para eles. Isso porque é plano de Deus que o Brasil não seja dominado, não faça parte dessas coisas, né, no qual estão querendo inserir o Brasil. Então você vai ver agora na sequência, né? E você vai tirar suas conclusões mais uma vez. E ele diz também que viu 4 forcas, né? Porque Deus diz assim para ele: eles pensam que são 3, mas serão 4 enforcados, dando a entender que seriam 4 ministros que sairiam do STF, né? Lembrando que o ministro Barroso ele já saiu, né? E ele fala também que viu uma fila de políticos e também de pessoas do judiciário saindo ali, descendo a rampa do Planalto, indo direto para camburões da Polícia Federal, segundo a visão que ele teve, né, da parte de Deus, né, em 23 de março de 2019. Parece que ele está falando hoje. Então, vamos acompanhar o cumprimento, né, dessas profecias, e aí você tira suas conclusões se o que o pastor Sandro Rocha falou é de Deus ou não. Mas muita coisa que ele falou tem se cumprido até aqui. Vamos ao vídeo. Olá, bom dia. Hoje é sábado,
sábado de sol. É dia 23 de janeiro, fevereiro, março. Aqui com a minha mãe, pra vocês conhecerem a minha mãe. A gente tá andando hoje, passeando, tomando um sol. Ixi, já era. Tomando um sol. Eu quero trazer uma mensagem aqui para vocês sobre uma visão que Deus me deu ontem. Ontem nós fomos orar no monte. A gente está fazendo uma campanha aqui de 7 semanas de jejum, de oração, né? E eu quero dizer para você que se você quer deixar Deus usar seu ministério, você precisa aprender a santificar a sua vida, né? Você precisa aprender a orar, a jejuar, a andar na presença de Deus para que Deus possa usar você. Ontem Deus me deu uma visão do Supremo Tribunal Federal do nosso país. Você está vendo que está uma muvuca aí no Brasil, né? Está uma muvuca política, aí muita coisa para acontecer. E ontem eu estava orando no monte pelo Bolsonaro. Estava orando de noite, quando estava no monte pelo nosso país. Eu faço isso sempre, né? Todo dia, pelas nossas autoridades, pelo governador, pelo prefeito aqui da nossa cidade. Eu faço isso sempre. E o Senhor me deu uma visão, então, lá de Brasília. E eu vi o Supremo Tribunal Federal. E eu vi como se fossem os porões do Supremo Tribunal Federal. E embaixo tinham vários barris, muitos barris, como se fosse num porão assim do Supremo, de pólvora. E alguém vinha e colocava fogo no pavio, né? E aquele pavio ia acendeu e foi queimando rápido. E muitas pessoas corriam e tentavam bater em cima daquele pavio para apagar. Muitas pessoas, muitas delas, vinham e tentavam apagar aquilo, mas não conseguiam. Quanto mais eles batiam para apagar, mais aquele fogo ele aumentava, mais ele corria, ia mais rápido assim, né? E então aquele fogo atingiu o barril. Não era um, eram muitos amarrados uns nos outros. E aquilo explodia todo o Supremo. Explodia aquilo, uma grande explosão. Uma grande explosão. Eu via de longe, né? Já via de longe, assim, uma explosão muito grande. Uma bola de fogo e tal, uma coisa bem grande. E quando aquela explosão ela acabava, aquela bola de fogo ela acabava, ficava aquela terra arrasada. Como a gente vê no filme, assim, depois que explodiu uma bomba, assim, ficava tudo queimado, né? Não tinha mais nada. E ali, então, naquele lugar, eu via 4 forcas, sabe, as forcas? E eu via 4 juízes enforcados ali naquelas 4 forcas. 4, né? E Deus ainda falou para mim assim, eles pensam que são 3, mas vão ser 4. E o Senhor disse para mim assim, as pessoas vão se assustar quando eu revelar o escondido e o oculto do comando dessa nação. Olha que forte, irmão. E o Senhor me deu a interpretação, é claro, e você também já está interpretando isso, né? Que a bomba que vai explodir são os porões que vão vir a claro, né? Vão vir aí à luz do dia, as coisas que estão escondidas aí desses caras. Vai ser revelado, Deus vai trazer isso à luz e todo mundo vai ver, irmão. Todo mundo vai saber. E Deus disse que a gente vai ficar estarrecido. Olha a palavra que o Espírito Santo usou para mim. Nós vamos ficar estarrecidos com o que a gente vai ver. E, gente, não é para 2020, é 2019, né? Vamos ver esse ano. Esse ano, se prepara, aperta o cinto, irmão. Vai ser forte esse mistério aí. Vai ser muito forte. E Deus falou que vai ser revelado. E que são 4 que vão ser enforcados. Ou seja, provavelmente vão sair de lá, né? E nessa mesma visão eu vi uma grande fila, irmãos. Uma grande fila. E eu via nessa fila só gente de terno, de gravata, lá em Brasília. Escute isso, lá em Brasília. E todos com malas. E eles iam entrando no camburão da Polícia Federal. E daí do camburão já era uma cadeia. Eles iam uma fila enorme, irmão. Não vou dizer gigante, mas enorme, muita gente. E eu olhava para essa fila, via as pessoas na fila. E eu não lembro agora de nenhuma delas. Depois da visão eu também não lembro. Mas na visão eu conhecia todas pela televisão. Tudo político, irmão. Pessoas do judiciário, muita gente, só gente importante. Uma fila enorme. E aí o Senhor falava para mim assim, ó: a minha mão
está entrando na capital do poder dessa nação. Vou eu limpar esse povo. Um grande rebuliço, o Senhor falava para mim. Vou eu fazer na capital do Brasil para limpar essa nação. Então, gente, você se prepara aí, aperta os cintos, né? Aperta os cintos.